das 4 coisas que a gente precisa fazer por nós mesmos, aqui vai a primeira no episódio 1, que é o episódio de hoje. A gente precisa aprender a decidir melhor. Uma das coisas mais assustadoras da vida humana, e ao mesmo tempo, uma das coisas mais fascinantes de ser humano, é a vontade. É aquilo que em linguagem um pouco mais teológica se chama de livre-arbítrio. É a capacidade que a gente tem de decidir. Isso é assustador, mas isso é ao mesmo tempo fascinante. Somos, como seres humanos, pessoas dotadas da condição, da faculdade de decidir. Orson Welles é um cineasta que, num filme, cuja tradução para o português é extremamente sugestiva, e o título do filme é Os Grilhões do Passado. Neste filme, 2 personagens conversam, e ali eles popularizam uma fábula que você certamente já deve ter ouvido falar, especialmente em tempos de internet. Traça-se a origem dessa fábula em terras russas, mas no filme, um personagem olha para o outro para explicar por que está magoando, por que o está ferindo. O personagem que feria o seu semelhante conta ao seu semelhante a seguinte fábula. Era uma vez um rio caudaloso, e numa das margens do rio estavam um sapo e um escorpião. O escorpião olha para o sapo e diz: ambos queremos atravessar até chegar à outra margem. E eu quero te pedir uma gentileza. Me dá uma carona no teu dorso. Me dá uma carona no teu ombro, para a gente chegar do outro lado, dado que, sendo você sapo, tem as qualidades que eu não tenho para atravessar esse rio. E aí, você sabe o que é que o sapo disse para o escorpião? Claro que não. Eu não sou louco de te carregar no meu dorso, no meu ombro, porque você vai me picar e eu vou morrer. E o escorpião, então, replica dizendo: fique tranquilo, não faz sentido eu te picar, porque se eu assim o fizer, ambos morreremos. O sapo, convencido pelo argumento do escorpião, dá o seu dorso, o seu ombro, e o escorpião vai atravessando junto com o sapo. Lá no meio da travessia, o sapo sente nas pontas dos seus dedos aquele frio típico do veneno. Aquele frio vai tomando todas as partes do seu corpo, e o escorpião picou o sapo. E quando ambos estavam afogando-se, o sapo olha para o escorpião e diz: mas por que você fez isso? E o escorpião olha para ele e diz: porque esta é a minha natureza, e a minha natureza é ferir, e eu não posso fazer uma outra coisa. Esta é a fala de escorpiões, de seres criados, porém destituídos da capacidade de decidir, por isso podem atribuir à sua natureza a determinação da sua própria existência. Nós somos diferentes dos escorpiões, somos diferentes dos animais. Nós temos essa faculdade, essa capacidade de decidir. Agora, decidir, escolher, não é algo muito simples. Eu posso te dizer uma coisa: eu sei muito pouco sobre decisão, sobre escolha.
eu acho que eu tenho mais dúvidas no que diz respeito à decisão, a escolhas, do que propriamente certezas. Eu, por exemplo, tenho enormes dúvidas. Qual é o peso que o ambiente tem nas minhas decisões? Eu tenho enormes dúvidas de por que algumas pessoas são naturalmente talhadas, por assim dizer, para decidir bem, e outras parecem treinar todos os dias e desenvolveu com habilidade muito grande a capacidade de decidir mal. Eu não sei que mistério é esse. Até onde eu e você podemos ser responsabilizados por determinadas decisões nas quais as opções eram tão escassas, tão loucas. De fato, até onde eu tenho liberdade? Até onde a minha decisão é livre? Até onde ela não está enviesada por tanta coisa que me precede, por tanta coisa que me atravessa, por tanta coisa que eu não tenho nenhum controle? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que quando na Bíblia nos é dito que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E a expressão em latim para imagem de Deus é imago Dei. Eu repito, a imago Dei. E a grande pergunta que muita gente tem feito é: em que sentido nós seres humanos refletimos esta imago Dei, esta imagem divina? Eu arrisco um elemento. Somos iguais a Deus pela capacidade de escolher. Somos iguais a Deus pela faculdade de decidir. Mas as nossas decisões estão envoltas, pelo menos para mim, em forte mistério. Agora, eu sei muito pouca coisa sobre decidir, sobre decisão. Eu não sei tantas outras, mas hoje de manhã eu quero compartilhar com você 3 coisas que eu sei sobre decisão. 3 coisas, e eu queria que você lembrasse dessas 3 coisas. A primeira, as nossas decisões, elas não apenas afetam a nossa vida, elas afetam a vida de outros. Eu não sei uma opção de coisa sobre decisão, mas isso eu sei. Eu sei que não é apenas a nossa própria vida que é afetada pelas nossas decisões. Quando a gente decide, outros são afetados por estas decisões. E mais, a decisão de outros nos afetam. Gente, pensa comigo. Eu e você estamos aqui hoje porque alguém lá atrás decidiu uma porção de coisas antes mesmo que nós tivéssemos existido. Nossos tataravós, nossos avós, nossos pais decidiram coisas que imprimiram uma impressão digital na nossa vida. Deixa eu te contar uma história. Meu nome é Eduardo, mas boa parte das pessoas, talvez a maioria delas hoje, me chama também pelo apelido que eu trago da minha infância, que é Badu. Eu hoje já me defino como Edu Badu. Certo é que Deus me conhece pelos 2 epítetos, se é que eu posso dizer assim. Esse nome, esse apelido que eu trago do meu avô, Badu, ele me orgulha e me honra muito, porque eu tive uma relação muito especial, num certo sentido, com meu avô. Eu me lembro do meu avô me contando o seguinte, que quando ainda jovem, ele morava, ou veio morar, no Rio de Janeiro. E ele me contava que viveu aqui no Rio de Janeiro, na época do bonde. Ele me contava de Santa Teresa, de pegar o bonde em Santa Teresa. E me contava de que havia pessoas mais hábeis para subir e descer do bonde. E ali, no interior da Bahia, onde eu nasci, eu ficava imaginando o bonde, o bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro. O certo é que meu avô veio para cá, tentou a vida, ficou 2 anos mais ou menos, e voltou para o interior da Bahia, onde casou com a minha avó, onde teve a minha mãe, que casou com o meu pai, que me teve no interior da Bahia. E eu nasci na Bahia, e depois de anos e anos e anos, viria eu morar aqui no Rio de Janeiro, por mais de 20 anos.
Esse simples detalhe da minha família, simplesmente geográfico, já te mostra o quanto a decisão das pessoas impactam a minha vida. E a minha também. A minha decisão vai impactando outros e outros e outros e outros. E quantas decisões que me precederam, que me abençoaram, e que foram potenciais, coisas que potencializaram a minha vida. Quantas decisões que foram tomadas antes de mim, que me limitaram. Quantas decisões que eu tomo e que vão potencializar a vida dos meus filhos, e quantas decisões eu tomo que limita a vida deles, ou a vida de todos aqueles que estão ao meu redor. Agora, fica ligado no que eu estou te dizendo, fica ligada no que eu estou te dizendo. Quanto mais influência você tem, mais as tuas decisões vão afetar aquele raio de influência. Você sabia que o primeiro presidente dos Estados Unidos, o presidente Washington, ele foi eleito pelo colégio eleitoral com unanimidade. O colégio não estava partido. E o colégio eleitoral, alguns disseram: por que você vai se submeter à democracia? Você tem a unanimidade. Vamos transformar isso aqui numa monarquia, você será o rei. Imagina o que aquela decisão daquele homem, há muitos anos atrás, teria impactado a nação americana e, por consequência, o mundo. Quanto mais eu tenho influência, quanto maior é o meu poder de influência, o raio de influência na sociedade, maiores impactos as minhas decisões terão. Agora, imagine-se por um instante você, um jovem, imagine-se que você olha para a pandemia que está acontecendo e diz: eu vou me cuidar, eu vou me cuidar, eu vou me cuidar, até porque eu tenho pessoas na minha casa, até porque eu ainda moro com os meus avós, eu vou me cuidar, porque eu quero proteger os meus pais. Olha que decisão bela. Imagina quando a vacina estiver disponível para todos nós, todas e todas nós, e a gente disser assim: que coisa legal que a gente tem ciência no mundo, que coisa legal que há consenso científico com relação a isso, e eu vou me vacinar no tempo certo, sem cortar a fila de ninguém, e vou fazer isso pelo bem coletivo. Olha como as nossas, e pelo meu bem, olha como as nossas decisões vão afetando, positiva ou negativamente, as pessoas que estão ao nosso redor. Lembra uma coisa, as nossas decisões nunca são privadas, elas sempre têm efeito público. As nossas decisões nunca são privadas, elas sempre têm efeito público. Eu não sei muita coisa sobre decisão, mas isso eu sei. As nossas decisões, elas afetam significativamente a qualidade, elas afetam os outros que estão ao nosso redor. A segunda coisa que eu sei sobre decisão, é que são as nossas decisões, não as nossas intenções, que desenham a história e o curso da nossa vida. O desenho da história da nossa vida, a história da minha vida e da sua vida, é a história das nossas decisões. Não tem saída. Não são as nossas intenções que fazem a nossa vida ir para um lado ou para o outro. São as nossas decisões. São as nossas escolhas que imprimem na nossa existência uma impressão digital, na nossa existência, na existência daqueles que estão ao nosso redor. Eu hoje tenho a aparência que tenho. Eu estou no lugar que estou, eu vivo onde vivo, em alguma medida, não somente, em alguma medida, as minhas decisões contribuem significativamente para a história da minha vida. A história da minha existência é a história das minhas escolhas. Você já viu aquele ditado popular que diz assim: de boas... Eu vou colocar, de boas, tracinho, o inferno está cheio. Alguém aqui me lembra? De boas intenções, o inferno está cheio. Esse ditado está equivocado. Sabe por quê? Porque intenção não muda o curso da minha vida. De boas ou de más escolhas, o inferno está cheio. Sabe por quê? Não adianta eu acordar de manhã
e eu tenho intenção de andar. Não adianta eu acordar de manhã e ter a intenção A, B, C, D. Eu vou ter que acordar de manhã, um dia na minha existência, e vou ter que dizer, do it, eu vou fazer. E eu quero dizer um negócio para você. Eu quero te dar uma grande notícia, e se nós estivéssemos todos e todas aqui, eu convidaria você, mas eu te convido daí para dizer uma aleluia a essa grande notícia. Você pode tomar decisões extremamente significativas. A gente pode sair desse campo nebuloso das intenções, onde habitam ideias, sonhos, misturados com fantasias, e simplesmente a gente dizer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou decidir, e eu vou decidir, e as minhas decisões, não as minhas intenções, elas é que desenham o curso da minha existência. Eu não sei muita coisa sobre decisão, mas a primeira eu já disse que eu sei, as nossas decisões afetam as outras pessoas. A segunda, são as nossas decisões, não as nossas intenções, que mudam o curso da nossa história. A terceira, preste atenção nessa terceira, como você está prestando a todas as outras. Melhores decisões produzem menores arrependimentos. Quanto melhor for as nossas, ou quanto melhores forem as nossas decisões, tanto melhor, ou melhor, tanto menor será o número dos nossos arrependimentos. Tem uma parte da Bíblia, eu tenho um desejo muito grande, que isso que a gente está falando aqui, no ambiente da igreja, no ambiente religioso sim, chegue a muita gente que não tem os nossos códigos religiosos, que não conhece a nossa linguagem. Por isso eu me dirijo a você, para te dizer assim, eu não sei se você que está me escutando conhece a Bíblia, mas eu quero te dizer qual é a minha parte favorita da Bíblia. Não diria a minha parte favorita, mas uma das partes mais favoritas que eu tenho na Bíblia. É aquela parte que chega ali, no Antigo Testamento, que pega o livro de Jó, pega depois o livro de Salmos, depois o livro de Provérbios, até chegar num dos livros meus favoritos, porque é um livro que é considerado o primeiro expoente filosófico do texto bíblico, que é o Correlê, o autor do livro de Eclesiastes. Eu gosto dessa parte chamada de o período da sabedoria, e sabe por quê? Sabe por que é sabedoria? Porque você tem uma baixa espiritualização da vida ali. O que eu chamo de espiritualização da vida? Tem muita gente que transfere o tempo todo para Deus, com frases vagas, Deus vai fazer, Deus vai cuidar, Deus vai abrir, Deus isso, Deus aquilo, e a sensação que me dá, e Deus não me autorizou a dizer isso, Ele até pode me desautorizar aqui, que seja, mas a sensação que me dá é Deus olhar para mim e dizer, até onde você vai ficar olhando para mim, quando eu estou dizendo, faz que eu vou contigo, faz que eu sou teu parceiro, faz que eu sou o teu pai materno, e a tua mãe paterna, a gente está junto. E eu gosto dessa parte da sabedoria, desses textos preciosos, dessa parte da Bíblia, por uma razão muito simples, porque ela é muito cotidiana, está lá na tessitura do nosso dia a dia. O livro de Provérbios, pequenas sentenças. Se a gente quiser se atualizar bem, porque tem muita gente que não sabe o que é provérbios, se a gente quiser atualizar bem, você já viu aquelas frases que você coloca no para-choque do carro, ou aquela frase que alguns colocam de manhã, quem sabe, para lembrar, e eu digo, o post que a gente fez no Instagram essa semana, dizia sobre essa coisa da autoajuda, né? Qual o problema de eu te pedir para amanhã, hoje ainda, escrever, e botar uma coisa diante de você, um papel para te lembrar durante o dia, e você olhar e colocar uma mensagem para você. Ao fazer isso, você está se auto-ajudando. Eu queria te sugerir uma coisa, e a mim, tem um desses provérbios, uma dessas frases que poderia facilmente se transformar numa frase dessas de para-choque. Uma dessas frases,
que está lá, que é Provérbios capítulo 22, verso 3. Esse texto vai aparecer na versão que a gente usa aqui na igreja, acho que por aqui. E diz assim, e talvez a minha memória não seja capaz de ir dos detalhes da fala, mas a letra corrige aqui para a gente. O insensato, ou melhor, o prudente. E aí eu vou te avisar uma coisa. Esse livro tão legal de provérbios, de frases curtas para a gente decorar no dia a dia, é um livro que faz a tensão entre sabedoria e estutícia. Olha que palavra elegante. Sabedoria e burrice. Sabedoria e insensatez. E é um livro que exalta a figura do sábio, a quem ele chama, muitas vezes, de prudente. E você sabe quando o livro de provérbios fala de prudente, você sabe qual é a imagem que me vem na cabeça? Sabe a imagem que me vem na cabeça? Me vem a imagem do artesão, cara. Daquele cara ou daquela pessoa que cuidadosamente trabalha a sua arte. Sabe qual é a diferença de produção industrial para o artesão? Que na produção industrial a máquina vai lá, monta um modelo, replica aquilo o tempo todo, pressa. O artesão não. O artesão cria a imagem. Não se pinta 10 capelas Sistinas num mês, né? O artesão, ele faz isso, ele trabalha. E quando o livro de Provérbios diz assim, o prudente vê o perigo e foge dele. Olha que coisa legal, cara. O prudente, o sábio, o artesão, a pessoa sábia, a pessoa que está ali, que está ligada na existência, que não é uma foita, que não é uma ingênua. Esse artesão, ele porque ele é cuidadoso, ela é cuidadosa, consegue ver o perigo e foge. Agora olha o que o texto diz. Mas o insensato, o oposto do prudente, o não sábio, entra de cabeça, e é por isso que eu gosto da versão que a gente usa aqui na igreja, pela atualização da linguagem, entra de cabeça e quebra a cara. Olha, entra de cabeça, quebra a cara. E aí eu volto para o meu ponto. Quanto melhores forem as nossas decisões, menores serão os nossos arrependimentos. O prudente escolhe bem, foge do perigo e não quebra a cara. Portanto, tem muito pouca possibilidade de se arrepender. O imprudente, o não artesão, simplesmente entra de cabeça e quebra a cara. 3 coisas que eu queria que você lembrasse sobre decisão. Nossas decisões afetam a vida das pessoas ao nosso redor. Não são as nossas intenções, mas são as nossas decisões que escrevem a história da nossa vida. 3, melhores decisões produzem menores arrependimentos. Sabe o que eu queria concluir? Eu queria te dizer que decidir é uma arte. E que tem muita coisa que a gente não sabe sobre decidir. Mas eu tenho a autorização de Deus para te dizer isso aqui. É possível a gente tomar as melhores decisões. Eu queria, meu querido e minha querida, pedir a Deus que nos ajudasse, como o nosso grande parceiro na existência, a tomar as melhores decisões. Não existe no livro da vida. O livro da vida não é aquela imagem a qual alguns estão acostumados aqui. Livro da vida é o livro da minha existência que eu vou escrevendo todos os dias. Não existe nenhum capítulo de uma decisão ruim que a gente não possa reverter com um novo capítulo, com a decisão boa. Decidir melhor para impactar muito mais o mundo ao nosso redor. Eu quero aprender a decidir mais e melhor. Essa é uma coisa que eu quero fazer por mim, porque eu amo os meus filhos,
Eu amo o meu amor com quem eu divido a existência. Eu amo os meus amigos e as minhas amigas. Eu amo a igreja da qual eu sou um dos pastores. Eu amo a sociedade em que eu vivo. Eu amo o Brasil. Eu amo o mundo. E eu não estou na expectativa de que o mundo acabe. Eu não quero que o mundo acabe. Eu quero que o mundo vá se curando dia após dia. Eu quero, com as minhas decisões, gerar valor para este mundo. Por isso que essa série te convida a fazer 4 coisas por você mesmo. E se você disser, eu posso pedir a Deus? Pede, sim, mas fica tranquilo, como a gente colocou no post, Deus não é um ser inseguro. Ele não precisa que você fique falando o nome dele o tempo todo, só para ele sentir que você está lembrando dele. Às vezes, sem dizer a palavra Deus, em uma semana, eu e você podemos ter mais de Deus do que ter a sua palavra ou do que ter o seu nome na nossa boca. Mas o coração totalmente afastado dele. Aprenda a decidir melhor. Vem comigo, fecha os teus olhos por um instante, coloca a mão sobre o teu coração, faz isso. Coloca a mão sobre o teu coração, faz isso. Meu pai materno, minha mãe paterna. Que maravilha poder contar com a tua presença na existência e saber que nós não estamos órfãos de ti. Ajuda-nos a decidir melhor. Ajuda-nos naquilo que depender de nós a tomar as melhores decisões. Por amor a nós mesmos, por amor às pessoas ao nosso redor, por amor ao mundo que a gente vive, e por amor de Ti, que colocou em nós a Tua imago, a Tua imagem, que essa Tua capacidade de decidir sempre as melhores coisas venha sobre as nossas vidas, e sobre a vida de todo este mundo. Que seja assim, amém, amém e amém.